Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 23 de abril de 2021, sexta-feira, eu sou Jeremias Gomes e juntos nós vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Jornal da Rede Alesp com muita informação e olha só, hoje nós vamos falar sobre a expectativa para a reabertura do comércio em São Paulo. E vamos falar também sobre a Semana dos Direitos Humanos. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o projeto de lei 670 de 2020, que altera a legislação sobre política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Seja muito bem-vindo. Um bom dia para você, Sérgio. Olá, Jeremias. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores, né, da Rede Alesp. Aliás, um dia maravilhoso, uma sexta-feira com sol, né? Tá bom demais. Tá bom demais. O tempo tem mudado aí. Frio, tem feito frio. A gente está no outono aí, né, cara? Não, melhorou. Ontem estava bem mais frio de madrugada, né? Hoje está bem melhor, já com o solzinho aí. Pois é, Jeremias. Tudo bom? Prazer em falar com você. Prazer em estar aí ao vivo no nosso jornal aí da Rede Alesp, né? Trazendo as notícias aqui do Parlamento, né? Do nosso Parlamento Paulista, da nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu que cubro aí muito direto aí o plenário, né? A gente está com, como todo mundo sabe, vocês estão vendo aí, acompanhando, a gente está com um plenário virtual, né? E isso é por causa dessa pandemia, né? Todo mundo sabe, a Assembleia tem feito as comissões, reunião de comissões, né? O plenário em si, tudo virtualmente com os deputados, né, cada um do seu local, ou de casa, ou da rua, ou do carro. Né? É impressionante que os deputados estão dirigindo. Né? Muito legal isso, né, Jeremias? Estão dirigindo e estão lá, né? Falando sobre o projeto, né? Votando, discutindo os projetos de lei. Né? Inclusive, nós tivemos aí o projeto ontem, muito importante, né? O PDL 32, viu, Jeremias, de 2021, que reconhece aí de forma coletiva, né? O decreto, né, o estado, vamos dizer assim, de calamidade pública adotado aí pelos municípios paulistas em razão dessa pandemia causada por essa Covid-19. Né? Então, esse projeto ontem foi bastante discutido. Né? Agora, claro, né, Jeremias, tem as pessoas, os deputados parlamentares que são contra o projeto e outros a favor do projeto. Né? Isso aí não tem jeito. Então, teve um debate interessantíssimo ontem em cima desse projeto. Exatamente, eu pude acompanhar um pouquinho, Sérgio, não sei se você viu. Você acompanhou também. Sim, né? então, você também cobre junto comigo o plenário, né? Exatamente. Nós estamos nesse plenário virtual, você... Para as pessoas que, o telespectador que às vezes talvez não entenda muito bem, o projeto que declara a calamidade pública, porque o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal determina que a Assembleia se posicione. Então, o debate inicial foi declarar, são 645 municípios, claro que 645, nem não todos são eles todos que vão aí, pedir. Mas, exatamente. Muitos pedidos iam Mas uma chegando. grande parte sim, viu, Jeremias? Porque a gente está numa situação... Olha, eu falei contra e a favor, por quê? Porque na hora do debate, né, da discussão, alguns parlamentares, né, se posicionaram contra o projeto por causa da questão de contas mesmo, né, prestada pelos municípios. Eles alegaram que eles precisam disso também, né, como está sendo em questão de emergência, tudo está acontecendo por causa da pandemia, né, Jeremias? Sim, sim. Alguns deputados cobraram isso, falaram, não, a gente precisa analisar caso das a caso, contas, né, para saber onde está sendo gasto tudo pelo município para poder, né, adotar essa situação, né, do estado de calamidade pública. Isso foi bastante cobrado, né, por alguns deputados aí, como a deputada Valéria Bolsonaro, a deputada Janaína Pascoal, né, que pediram, né, isso, falaram, não, a gente não é questão de ser contra, né, o projeto, a questão são as provas, né, para
os municípios comprovarem esses gastos, né, as contas, enfim. Né? E já outros deputados, Jeremias, acham que não há necessidade, né, dessa questão de comprovar, né, porque está todo mundo aí acompanhando e vendo a situação que a gente está vivendo por causa dessa pandemia cada vez mais aumentando o número de infectados, o número de mortos, né, o número de internados em hospitais por causa da falta, né, também a falta de UTIs, né, nos hospitais aqui do estado de São Paulo e em vários estados do país. Quer dizer, a situação é complicada, mas, né, o projeto acabou sendo, né, de uma maneira ou de outra, aprovado, né, inclusive foi aprovado também a emenda desse projeto, né, que valida essa situação até o dia 31, né, esse projeto vai valer até o dia 31 de dezembro de 2021. Né? É importante frisar isso, né? Só para vocês terem mais ou menos ideia de como é feito, né? Isso, a Assembleia teve ciência do projeto, da ciência, junto com o Tribunal de Contas, viu, Jeremias, do Estado de São Paulo. Né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dá a situação aos municípios, né? Nessa questão toda. Então, isso é uma parceria, exatamente. Né? Da Assembleia Legislativa com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Né? O órgão fiscalizador, ele avalia aí as contas anuais da Prefeitura, né, para saber qual município, aquele município que decretou a calamidade, justificando, né, a flexibilidade aí fiscal e, como você falou, a questão fiscal, né, o descumprimento aí de metas orçamentárias. Entendeu? Esse projeto ele foi redigido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com o apoio, né, como eu disse agora, do Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo. Passou também pelas comissões aí de assuntos metropolitanos e municipais, né, e de fiscalização e controle. Isso aí é norma, tem que passar por essas comissões antes, né, de ir a plenário, né, como você muito bem sabe, né, Jeremias, e ser votado, antes da discussão e a votação final em plenário. Né? Agora, ela será promulgada aí, foi promulgada pelo plenário, né, pelo parlamento, e vamos agora esperar para ver, né, o andamento aí dessa questão dos municípios, que não são poucos municípios, não são todos os 645, né, que vão se beneficiar dessa situação, né, de calamidade pública, mas são muitos municípios, viu, Jeremias? Então precisa ver direitinho como é que vai ser o andamento, né, dessa situação, do destino de verbas aí para os municípios, né, poderem aí se calçarem, vamos dizer assim, com essa questão toda que a gente está vivendo dessa pandemia, né? Muito isso. Bem. Sérgio Agora, daqui Everton, a pouco, se precisar, eu estou de volta aí, é só me chamar, entendeu? Eu continuo falando aí sobre o plenário, que também teve aí a votação dos projetos, né, de deputados da Casa. Muito bem, diversos projetos aprovados. Sérgio Everton, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu agradeço aí. Um abraço. Bom jornal aí, Jeremias. Para todos nós, e olha só, vamos agora falar sobre a nossa primeira entrevista. Nós vamos falar sobre a expectativa para a reabertura do comércio em São Paulo. Olha só, ao completar um ano dos primeiros impactos da pandemia na confiança do setor, o ICOM, Índice de Confiança do Comércio, volta a despencar em março de 2021. O resultado, fortemente negativo no mês, foi influenciado tanto pela queda do volume corrente de vendas e também pela piora das expectativas em relação aos próximos meses. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Luiz Augusto Ildefonso, ele é diretor institucional da Alshop. Tudo bem, senhor? Senhor Luiz, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor, olha, as atividades do setor do comércio retomaram com restrições, né, neste final de semana. E o setor de serviços, como shoppings e restaurantes, voltam no dia 24. Como é que, de acordo com o Plano de São Paulo, como é que está a expectativa aí para essa reabertura? Olha, o comércio tem vivido uma situação aí durante um ano, como vocês estão falando mesmo, extremamente delicada. Por quê? Além de você, como empresário do varejo, não ter o domínio sobre sua empresa, um dia abre, outro dia fecha, uma semana abre, outra fecha. Então, você fica com uma desgovernança absurda, que traz empecilhos muito grandes e prejuízo muito grande. Basta dizer que, no ano passado, no segundo trimestre, segundo dados, deixou-se de ganhar 92 bilhões de reais. Este ano, nesta fase de 40 e poucos dias aí
de comércio fechado, nós ainda não estimamos isso. Mas está próximo, provavelmente está próximo disso. E o que a gente quer é ter uma bilateralidade, ser bilateral na negociação. Não pode um lojista, por exemplo, vai ter 10 dias de pandemia, de quarentena, fica fechado. Ele pega seus funcionários e antecipa férias em 10 dias. Daí o governo vem e fala, olha, tem mais 10 dias. Poxa, isso não é uma atividade racional, é isso que a gente tem debatido muito, tá? De ter uma concordância, uma confluência entre governo e empresariado. Aliás, essencial é outra coisa que a gente precisa discutir um pouco também, tá? Agora, existem setores que são mais afetados. Eu fico imaginando, por exemplo, um restaurante que, vamos supor que ele não trabalhe muito com delivery. Ele compra ali todo um material que é perecível. E, de repente, tem uma alteração. E aí é um prejuízo. Tem setores aí do comércio que são mais prejudicados com esse vai e volta aí das condições de fecha e fica aberto? Não há dúvida nenhuma. A praça de alimentação de um shopping, com seus fast food, e os restaurantes, seja de rua ou de shopping, como você mesmo está dizendo, é a situação mais delicada que tem. Você perde, você deixa de vender, mas você não vende no dia seguinte, tem a perecibilidade, tá? Então, você perde o investimento que você fez. E também, quando reabre, você não sabe para quanto tempo você compra, tem que ser só para o dia seguinte. Isso traz um custo adicional muito grande, tá? Essa perda que é patente, é notória, é automática, é comida que é jogada, é alimento, é recurso que é jogado pela janela. Eu queria saber também do senhor se é possível que o setor de varejo possa se recuperar economicamente com a volta do auxílio emergencial, ainda que reduzido. Nós temos aí no nível federal, aqui na Assembleia Legislativa também, tem a chamada um auxílio, né, do povo, que está tramitando, é um valor aí, me parece que de R$500. O senhor acha que isso consegue aquecer um pouco a economia? Olha, com o desemprego altíssimo e ainda maior agora com esse fechamento que teve, esse recurso que possa vir de governo de estado ou do governo federal, como está sendo proposto, ele alivia um pouco o cidadão, mas não prioriza para o cidadão as compras, tá? Provavelmente o que ele vai ter que fazer é selecionar algumas despesas aí atrás e pagar, e principalmente suprir a casa de comida, porque ele ficou sem rendimento. Então, não é um alento para o comércio, não é um grande alento, pode ajudar um pouquinho para aqueles que estão um pouquinho mais estabilizados e conseguiram transitar por essa nova quarentena. Mas para aqueles que ficaram asfixiados em termos de receita, provavelmente esse recurso vai ser todo posto para a alimentação. É uma questão realmente mais emergencial. A gente abriu aqui nossa entrevista falando já diretamente aí dessas restrições, da volta, mas eu queria entender também sobre esse índice de confiança do comércio, né? Porque ele é um índice de confiança do próprio comerciante e o que ele afeta, né? Porque os dados aqui mostram que esse índice caiu 18,5% em março, ao passar de 91 para 72,5 pontos. É o menor desde maio de 2021. O que mede esse índice de confiança, doutor? Olha, esse índice de confiança tem dois lados. O índice de confiança do consumidor, do cidadão, e o do comércio. Ambos estão caindo conforme índices da Fundação Getúlio Vargas, tá? E por quê? Porque, eu falei há pouco até, você empresário, ou empresário em si, ele não tem o domínio da empresa dele, porque há um fator exógeno externo, que é a decisão do governo. De um dia para outro, abre, de um dia para o outro, fecha. Então, isto balanceia a cabeça do empresário de uma forma brutal, e ele vai perdendo a confiança na própria entidade regulamentadora do comércio, que é o governo, tá? Então, esse índice de confiança cai diretamente proporcional a essa insegurança gerada por o abre e fecha das empresas.
é alarmante isso que acontece, tá? É uma coisa unilateral, eu falo mais uma vez e repito, porque o varejista, o cidadão, ele não sabe o que acontece no dia da manhã, daqui 5 dias, daqui 10 dias, porque ele está à mercê de uma decisão. A gente respeita a saúde ao máximo possível, ele está na dependência de alguém falar para ele, você vai abrir ou vai fechar, mas é um voo cego, ele não sabe quando isso acontece. O volume de serviços prestados no Brasil despencou 7,8% em 2020 em comparação ao ano anterior, né, de acordo com o IBGE. Logicamente que o volume de serviços prestados de ano a ano, a gente espera que aumente, porque a população aumenta, que a economia melhora. No caso, lógico, por causa da pandemia, 7,8% menor. Quanto tempo o senhor acha que deve levar para recuperar esse volume de serviços aí? Olha, essa recuperação, a gente está montando uma pesquisa, inclusive, para ter uma ideia disso. A gente não tem um índice percentual para dizer, um tempo percentual. Mas nas primeiras conversas que tivemos aí com associados nossos no ramo de serviço, não que o pessimismo seja grande, mas o realismo é muito atual. Eles admitem que, se chegarem no período de dezembro você não vende mais serviço ou menos serviço, mas você tem um pouco mais de dinheiro circulando na economia. Eles acham que chegar em dezembro, atingindo 70% do que era antes da pandemia, já estaria muito bom. Essa é a expectativa inicial que a gente coletou. Eu queria saber do senhor também em relação à vacinação em massa da população, e se isso pode significar alguma luz no final do túnel. Não sei se a Alshop apoia, enfim. Olha, a vacinação é a grande salvação do momento, tá? Se a gente tiver mais velocidade, e isto é imperioso que aconteça na vacinação, seguramente você vai melhorando a defesa do nosso rebanho, como dizem, tá? E minimizando a propagação do vírus, tentando impedi-lo de uma forma mais abrupta com a vacinação. Então, esta é a grande alavancagem que todo mundo espera, cidadão, empresários e governo, que possa acontecer. Mas a gente precisa ter uma atividade mais produtiva, mais célere de nossos governos, estadual, federal, municipal. O senhor é ligado, então, diretor institucional da Alshop, que é a Associação dos Lojistas de Shopping do Estado de São Paulo. Eu acredito que uma boa parte dessas lojas de shoppings, elas são, como é que se diz, são grandes redes, né? Mas tem alguma que sofre mais, porque assim, algumas conseguem fazer um comércio online, né? E meio que equilibrar as contas, mas tem algumas que não, que fechou, é realmente complicado? Olha, isso é outra coisa que a gente precisa deixar bem claro. O comércio online cresceu muito no Brasil, foi uma evolução muito grande, e muitos pequenos varejistas. Pequeno varejista, só para a sua ciência, pequeno e médio varejista, para a sua ciência, ocupa mais ou menos 70% do espaço em shoppings. Eles melhoraram muito o seu comércio eletrônico pela própria sobrevivência, mas não faz sobreviver uma loja. Ele simplesmente ameniza um pouco o tombo que cada um está levando. Então, o que a gente espera é que... Espera não, a gente tem certeza que numa loja de roupa, de sapato, de perfumes, que são as grandes áreas ocupadas por lojistas no shopping, a presença é fundamental. Cerca de 70% das vendas ainda ocorre presencialmente. Pode ser até mais acelerada essa venda, porque a pessoa vai no shopping hoje com o intuito de comprar determinado produto ou mercadoria, coisa que antes ele não fazia. Só para você saber também. Antes, o tempo de permanência em shopping, antes da pandemia, era de 1h20, 1h30. Hoje, não passa de 25 minutos, por isso que eu acabei de dizer. Eu saio para comprar uma camisa, eu já fiz uma pré-pesquisa na internet, onde ela tem, qual é o melhor preço, e vou direto para aquela empresa, aquela loja, compro e saio do shopping. Então, isto também
tira vendas, porque quando você não fica muito tempo no ambiente, no centro comercial, você limita um pouco essa expansão da venda. Então, é outra realidade que vem acontecendo. Mudou o sistema. Agora, não vamos pôr na cabeça que Take One, que o comércio eletrônico seja a salvação da pátria. Ajuda, mas é uma parcela mínima ainda. Como é que... o Dia das Mães está chegando, né? Como é que está a previsão aí, doutor? Olha, é a segunda data mais esperada. Hoje está até empatando com a Black Friday. São vendas muito semelhantes. Mas, por ser uma data muito esperada, vamos dizer, é um alento que a gente tem carregado aos nossos associados, no sentido de que eles possam usufruir dessa data, desde que não haja outro fechamento. Nós acreditamos que, pelo andar da carruagem, com a diminuição da porcentagem de uso de leitos de UTI, de enfermaria, isso possa caminhar de uma forma mais consistente, dando consistência para que o Dia das Mães possa ser melhor trabalhado, tanto mercadologicamente como em propagandas, para que haja uma velocidade um pouquinho maior da recuperação do comércio, que não vai ser, infelizmente, tem que ser realista, ela ainda vai ser muito aquém de que qualquer lojista estava esperando. Mas é um alento o Dia das Mães, não tem dúvida nenhuma, tá? Principalmente para os setores de vestuário masculino, vestuário feminino, calçados, acessórios, perfumaria. Para isso, ele é um acelerador muito bom. Muito bem, eu agradeço bastante a sua entrevista aqui, Luiz Augusto Ildefonso, diretor institucional da Alshop. Até a próxima, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e muito obrigado a você e a todos os seus telespectadores. Um abraço. Muito obrigado. Repórter Sérgio Everton tem os detalhes da 16ª sessão extraordinária aqui na Alesp, que aconteceu ontem em ambiente virtual. Vamos acompanhar. 16ª sessão extraordinária presidida pelo deputado Wellington Moura, do Republicanos, realizada nesta quinta-feira em ambiente virtual, discutiu e votou o PDL, o projeto de decreto legislativo 32 de 2021, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do estado de São Paulo. Os parlamentares se reuniram em ambiente virtual para discutir o projeto. Alguns deputados são favoráveis e outros contrários ao PDL. A deputada Janaína Pascoal disse que é preciso uma análise dos pedidos de calamidade pública caso a caso. É um texto que, em sendo aprovado aqui hoje, vai permitir que todos os municípios que assim desejarem automaticamente estejam em situação de calamidade, com todas as implicações jurídicas que isso acarreta, né? Como poderem comprar sem passar por processos de licitação, e nós sabemos que, infelizmente, muito embora estejamos a falar de minoria, graças a Deus, alguns gestores se aproveitam dessa situação para fazer desvios. A deputada Valéria Bolsonaro concorda com a deputada Janaína Pascoal. Segundo ela, é preciso haver prestação de contas dos municípios. Está sendo pedido uma renovação desse estado de calamidade. Então, o que foi feito com o que já foi dado para os municípios no ano passado? Ainda não conseguiram resolver os problemas, foi mandado dinheiro federal, estadual, e aí? Entrei nos portais de transparência dos municípios, não tem clareza, os portais de transparência dos municípios não nos dá nenhuma clareza para que possamos saber realmente quais são as necessidades. O deputado Douglas Garcia tem o mesmo posicionamento das deputadas em relação à aprovação desse projeto. É muito complicado a Assembleia de São Paulo abrir os cofres públicos de forma indiscriminada, como fez no ano passado, e não pode fazer este ano também. Um absurdo total. Ano passado foi pior ainda, muito pior do que a situação deste ano. É necessário que os municípios entreguem, sim, um número mínimo de documentos que comprove o estado de calamidade.
É por isso que nós precisamos que este projeto de decreto legislativo seja melhor, seja aperfeiçoado, tenha transparência. O deputado Emílio de Souza, que é a favor da aprovação do PDL, fez um esclarecimento sobre o pedido de calamidade pública dos municípios. Aqui se presta, então, o decreto de calamidade pública, em qualquer nível municipal, estadual ou nacional. Ele se presta a dar agilidade ao poder público para atender a população em situações de risco, onde não é possível, às vezes, fazer concurso público para contratar funcionários, é preciso que se contrate emergencialmente. Ele se presta a fazer com que você adquira insumos ou equipamentos ou dê agilidade ao poder público sem poder fazer uma licitação comum como se faz. Isso quer dizer que ele pode gastar o dinheiro no valor que ele quiser, comprar um equipamento que vale R$1.000 por R$50.000? Não, não equivale. Não equivale. Infelizmente, o que se faz aqui é uma confusão, na minha opinião, propositada. O deputado José Américo disse que é preciso dar condições aos municípios para enfrentar essa pandemia. Nós precisamos dar condição aos prefeitos, que, na minha opinião, a maioria são pessoas sérias, para que eles tenham condições de enfrentar a pandemia do jeito que ela está. Eu vou pegar exemplos assim, de cidades que eu conheço, onde os prefeitos estão tendo muita dificuldade. O orçamento que eles fizeram no ano passado supunha uma situação de pandemia nesse estado que é diferente. Todos vocês se lembram como nós terminamos o ano passado. Nós terminamos o ano passado achando que a pandemia no ano de 2021 seria mais amena. Vários organizaram seus orçamentos assim. Vão ter que mudar os orçamentos, né? Eu não acho que uma pregação, digamos assim, moralista nesse momento, ela tenha qualquer tipo de fundamento. O deputado Campos Machado falou do compromisso de todos, de votar e aprovar esse projeto. Nesse momento, é preciso ação. É preciso iniciativa. Independente de questões ideológicas, políticas. Estou deixando a minha posição pessoal de lado para votar no coletivo. Eu vou votar, sim, favorável a esse projeto. Porque não encontro nenhuma razão, nenhum óbice justo, razoável, moral, que possa me impedir de votar contrário. Por isso, senhor presidente, para não me alongar, eu estou diante do óbvio ululante de Nelson Rodrigues. Eu não tenho como, por mais a posição que eu queira ser, votar contra o projeto. Nesse momento, me desculpe os deputados inteligentes, lúcidos, que me antecederam. Sou decano, sim, mas não sou bobo, não. Os anos ensinam a gente. Terminadas discussões, o projeto de decreto legislativo 32 de 2021 foi à votação e aprovado por 52 votos a favor, juntamente com o prazo de vigência do projeto, que vai até o dia 31 de dezembro de 2021. Muito bem. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Butantan, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, apontou que doenças neurodegenerativas que causam demência aumentam os riscos de gravidade e morte por Covid-19, um índice que chega a ser 3 vezes maior entre pacientes com doença de Alzheimer. Segundo Sérgio Vejovski, professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, existem fatores ainda não identificados que aumentam a predisposição de pacientes nessa condição para evoluir a um grau mais grave e falecer em decorrência da Covid-19. Ainda de acordo com o professor da USP, os resultados do estudo indicam que é necessário dar uma atenção especial a estes pacientes ao serem internados. A demência, assim como outras comorbidades, já era apontada como fator de risco para o novo coronavírus. Mas o estudo apoiado pela Federação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo mostra ainda que as chances de pessoas diagnosticadas com Alzheimer desenvolverem um caso grave ou irem a óbito pela Covid-19 pode ser até 6 vezes maior
se elas tiverem mais de 80 anos. Vale lembrar que logo no início dessa semana, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou prazo de 5 dias para que o governo federal detalhe o calendário de entrega de vacinas no país. Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade da vacinação. Pois é, um tema polêmico e a gente vai conversar com uma advogada, a Merces da Silva, advogada especialista em direito, já está aqui com a gente e vai falar um pouquinho da questão legal e constitucional disso. Tudo bem? Bom dia, doutora Merces. Bom dia, Jeremias. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A senhora sabe que eu já fiz algumas entrevistas sobre vacinação e eu aprendi um pouquinho, isso antes de Covid, né? E as especialistas me falavam o seguinte, olha, Jeremias, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados, pais que não vacinam seus filhos, não estou falando de Covid não, outras vacinas, eles podem até ser presos, porque é uma obrigatoriedade. Só que no aspecto legal, doutora, não é fácil não detalhar isso. Eu vi agora uma matéria com a senhora sobre decisão do Supremo, então eu queria a sua opinião sobre esse tema da vacinação obrigatória, por favor. Agora, o que nós temos é a Lei 13.979, que permite que as autoridades estabeleçam medidas de combate e enfrentamento do coronavírus. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu e assegurou a autonomia de estados e municípios para adotarem as medidas necessárias sobre isso. Nós não temos aqui no Brasil essa obrigatoriedade. O que existe é um Plano Nacional de Imunização com um calendário previamente estabelecido, isso antes do coronavírus, né? O que nós temos são situações em que a vacinação infantil, principalmente, é uma vacinação compulsória. Quando nós temos agora este cenário de pandemia por coronavírus, é uma situação calamitosa no mundo inteiro, com um pouco mais de gravidade aqui no Brasil, na Índia e outros países que também estão enfrentando situações mais difíceis, mas esta obrigatoriedade, principalmente aqui no Brasil, deve ser vista com uma certa reserva, porque a nossa Constituição é uma Constituição que assegura muitos direitos. Então, o direito, inclusive, à autonomia da pessoa, dela se vacinar ou não, pensando em termos de vacina. E em relação a esse projeto de lei que provavelmente nós vamos conversar, também nós vamos enfrentar medidas contrárias a previsões e princípios e direitos previamente assegurados na Constituição, que são direitos considerados fundamentais, principalmente os direitos fundamentais sociais. Não é uma medida efetiva. O que é efetivo, Jeremias, é a compulsoriedade versus a multa. Toda vez que o cidadão tem que pôr a mão no bolso, ele começa a pensar melhor 1, 2, 3 vezes. A forma mais educativa que nós temos é a punição financeira, é estabelecer uma multa por descumprimento. Isso eu acompanho e vejo que é bastante eficaz em diversas situações. E acredito que será também na vacina. A senhora citou o projeto, eu tenho aqui o projeto de lei do deputado Campos Machado, do Avante, é o 738 de 2020, e ele diz, já foi, inclusive, aprovado, segue para sanção ao veto do senhor governador, institui no âmbito do Estado o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a Covid-19, né? E o artigo 1º fala do Programa Emergencial, mas lá no artigo 5º ele diz o seguinte, o Poder Executivo, através do decreto, editará normas regulamentares e tal, seguintes critérios. Comprovação de imunização para ingresso nas creches. E aí vem comprovação para embarque em aeronaves, etc. Por exemplo, no caso das creches, doutora, essa questão que a senhora colocou legalmente, sempre existe aquela questão da proteção da coletividade e também da proteção individual. Quando se trata de vacina, se eu me vacino, a senhora não se vacinou, é complicado, né? Porque assim, eu estou protegendo a mim e a senhora, mas a senhora não está me protegendo, né? Como é que legalmente se discute isso? Então, são direitos que estão sendo pesados e sopesados e precisam ter um peso maior para que ele prevaleça. Eu concordo e também acho que é uma questão lógica e de lucidez olhar para essa situação que nós estamos vivendo de contaminação e do número de mortes e acho que realmente alguma coisa tem que ser feita, as autoridades têm que trabalhar de forma coordenada. O que eu vejo neste projeto de lei é assim, nós temos a Lei 13.979, que concede às autoridades o direito de adotarem medidas de enfrentamento à Covid.
o Supremo reconheceu a autonomia de estados e municípios. O projeto em si é um projeto interessante e válido do ponto de vista de mostrar para a população que todos nós precisamos nos vacinar. O problema é quando ele coloca a punição para que a compulsoriedade seja efetiva. Então, ele coloca aqui, por exemplo, que uma criança, para entrar na creche, vai precisar apresentar o comprovante que tomou a vacina. Ele desce mais um pouco e diz assim, ó, comprovação para embarques em aeronaves, embarcações, trens, metrôs, ônibus. Pensa como isso pode ser executado. Olha o volume de pessoas que há no horário de pico, nos trens e no metrô. É absolutamente impossível você parar o mundo para que o cidadão apresente que ele está entrando no metrô, no transporte coletivo, e ele tomou a vacina. Eu não consigo enxergar, além da violação a esses direitos constitucionais, que certamente o judiciário vai ter que decidir o que prevalece, mas a execuibilidade do projeto me parece complicada, porque nós temos volume e temos pessoas que estão a caminho de trabalho num horário em que a multidão que está no transporte público é impossível de ser controlada e de ser fiscalizada. Então, me parece, além da contrariedade à Constituição, principalmente o artigo 6º, que trata dos direitos fundamentais sociais, entre eles o direito fundamental à educação. A criança vai ser impedida de entrar na creche, então, porque ela não está vacinada? Isso é uma obrigatoriedade dos pais, a criança não tem autonomia para decidir por isso. Então, a punição não pode ser para a criança, jamais. A punição tem que se dar em relação aos pais. A criança não pode ser lesada por não frequentar a escola porque não tomou a vacina. Então, são situações práticas que vão certamente aumentar a nossa judicialização, porque elas são inexequíveis. Na prática, elas são inexequíveis. Doutora, a senhora falou a judicialização e a gente falou da questão dos deveres, né, como cidadão, por exemplo, se vacinar, um proteger o outro. Vamos falar um pouquinho dos direitos, né? A senhora acha que... Eu acabei de ler uma notícia agora explicando que a pessoa que tem mais de 80 anos e tem o problema do Alzheimer, ela tem acho que 5 ou 6 vezes maior probabilidade da Covid ser agravada. A senhora acredita que haverá ou está havendo alguma judicialização no sentido de, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa tem um remédio caro contra câncer, por exemplo, ela vai na justiça e obriga o poder público a fornecer. É uma outra questão delicada também, porque o juiz é obrigado a determinar, eu dou esse medicamento caro para uma pessoa e esse recurso pode faltar para outras 50, 100 pessoas. Então, o que a senhora vê nesse aspecto da judicialização em relação à vacinação da Covid também? Eu penso que essa questão da judicialização vai acontecer, principalmente diante desse projeto de lei, por essa contrariedade, por essa violação de direitos considerados fundamentais que a nossa Constituição estabelece. Acho até que o direito ao trabalho, você impedir uma pessoa de entrar no trabalho porque ela não apresenta vacinação, vai ser bastante complicado. Acho que vai aumentar. E isso, não sei se isso vai terminar no juiz de primeira instância, ele manda fazer sob pena do quê? O que eu acho que falta ao projeto é a contrapartida financeira para estancar isso e junto com um programa nacional de conscientização das pessoas. Se nós estamos numa epidemia, numa pandemia, e que daqui a pouco vai se tornar uma endemia, porque nós vamos ter que aprender a viver com o coronavírus, que ele não vai parar agora, é uma informação que todos os estudiosos, os especialistas têm adotado. Então, nós temos que adotar medidas também de convivência disso. Punir alguém do ponto de vista de impedi-lo de exercer um direito, não me parece a medida mais razoável, e ela deverá ser derrubada pela justiça. Não vacinar também, colocando a vida de outras pessoas em risco, é uma situação que o judiciário também vai ter que resolver. Então, observa, nós acabamos levando tudo para o judiciário, como se o judiciário pudesse resolver por um passe de mágica. O Brasil é gigante, com dimensões continentais, com situações diferenciadas para a população, mais as desigualdades. É um contexto difícil de administrar. Eu penso que nós vamos aumentar a judicialização com essas medidas e com essas punições que contrariam direitos fundamentais, e acho que a situação não se esgota no judiciário. Seria muito mais inteligente, mais prático, a fazer uma campanha absurda
de conscientização da população, levantando inclusive aspectos de solidariedade em relação ao próximo. Mas vamos ter que aguardar para ver como isso se desenvolve. E a senhora já fica convidada a voltar aí na nossa programação para falar de direito médico, porque o tema é bastante vasto. Eu queria agradecer bastante a doutora Merces da Silva, advogada especialista em direito médico. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Jeremias. Bom trabalho. Muito bem, olha só, tema bastante interessante que a gente vai voltar aqui no Jornal da Rede Alesp. E olha, na última terça-feira, dia 20 de abril, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei 738 de 2020, de autoria do deputado Câncio Machado, do Avante, esse que a gente acabou de abordar, que institui no Estado de São Paulo o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a Covid-19. Esse programa emergencial torna a imunização obrigatória com comprovação para o acesso a instituições de ensino pública ou particulares, embarque em aviões, embarcações ou demais meios de transporte, ou mesmo para obtenção de documentos, inscrição em concursos ou ingressos em cargos públicos. Para vigorar em todo o estado de São Paulo, a medida depende da sanção do governador João Dória. 2.070 brasileiros perderam a vida para a Covid-19 em um período de 24 horas, registrado até as 8 horas da noite de ontem. E subiu para 383.757 óbitos no país pela doença desde o início da pandemia, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias. Está em 2.500. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, com base nos relatórios das secretarias estaduais de saúde. Quase 28 milhões de brasileiros já receberam a vacina, pouco mais de 11 milhões com a segunda dose. E isso representa 13% da população do Brasil. Hoje, aqui no estado de São Paulo, começam a ser imunizadas as pessoas com 64 anos. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, fez um alerta no Brasil diante da pandemia de Covid-19. O país vem registrando uma desaceleração de casos da doença, o que pode levar ao descuido com as medidas sanitárias. Como consequência, haverá o efeito contrário e, com isso, se perder os avanços no combate à Covid. Até agora, a desaceleração de casos foi registrada em maior intensidade na região amazônica. Atingida por forte crise no início do ano, que todo mundo acompanhou. Mas o relaxamento de medidas sanitárias de alguns governos pode reverter esse quadro que ainda é considerado alarmante pela OPAS. Essa é a opinião aí da OPAS. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, na América do Sul, a Colômbia, Venezuela, Bolívia, Uruguai e Argentina são os países mais afetados no momento pela pandemia. E a vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, estimula a resposta imune capaz de fazer frente à variante P1, que se espalhou rapidamente pelo Brasil depois de ter sido detectado pela primeira vez em Manaus. A avaliação é do vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, que apresentou ontem estudos que indicam a efetividade da vacina no mundo real, quando a eficácia dos testes clínicos é posta à prova. Segundo ele, até o momento, as informações são de tranquilidade. Os dados são de que tem, sim, uma variante de preocupação com uma capacidade maior de transmissibilidade. Mas, segundo o vice-presidente da Fiocruz, a boa notícia é que, apesar de todas essas características, a vacina tem se mostrado eficiente para essa variante e tem a condição de ser utilizada como uma ferramenta de controle. Uma recente pesquisa da Serasa Experian mostra que 66% dos brasileiros têm pensamentos negativos após analisarem a própria situação financeira. Os inadimplentes agora vão ter mais uma oportunidade de negociar suas dívidas e pagar uma fração do valor devido. Nesta semana, a Serasa anunciou uma nova edição do Feirão Limpa Nome, com descontos de até 90% sobre o valor total do endividamento. Esta ação já é tradicional no calendário da empresa, que desta vez reúne mais de 50 marcas de diversos segmentos. O feirão ainda permite que os consumidores negociem seus débitos em parcelas a partir de R$ 9,90. Para participar é necessário fazer um cadastro no Serasa Limpa Nome pelo aplicativo. Pelo telefone 0800 591 1222, vou repetir, 0800 591 1222, ou então pelo WhatsApp 11 99 575 296. Vou repetir,
11 99 575 2096. E há também a possibilidade de fazer a negociação pessoalmente nas agências dos Correios, mas a empresa pede aos clientes que priorizem as opções digitais em razão, claro, da pandemia. No site ou no aplicativo da Serasa, os interessados em negociar suas dívidas podem acessar o link correspondente ao Serasa Limpa Nome, clicar em consultar dívidas grátis e fazer o cadastro. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.